Enquanto a maior parte do Brasil ainda sofre com burocracia, crises de confiança e estagnação, um gigante silencioso do Centro-Oeste vem provando que é possível fazer diferente. Goiás não está apenas crescendo, ele está desafiando o sistema, reescrevendo regras que pareciam imutáveis e mostrando na prática como gestão inteligente e liberdade econômica podem transformar um estado. Só em janeiro de 2026, foram mais de 22 mil novas empresas abertas, movimentando mais de 1,1 bilhão de reais em capital social, números que ninguém esperava ver em pleno início de ano. Enquanto outros estados perdem investimentos e empresas, Goiás constrói um modelo sustentável e inovador, quase despercebido, mas impossível de ignorar. E agora surge a pergunta que poucos ousam fazer. Como esse estado conseguiu prosperar quando todo o resto do país parece travado? O Brasil inteiro parece atolado em burocracia, déficits e crises de confiança. E alguns estados mal conseguem manter suas economias de pé. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, nomes que deveriam ser sinônimo de desenvolvimento, atravessam um período de retração, fechamento de empresas e insegurança jurídica. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Goiás, porém, conta outra história, ainda pouco percebida. Nos últimos 5 anos, o estado do Centro-Oeste vem traçando uma rota silenciosa, porém consistente. Simplificação de processos administrativos, incentivo ao empreendedorismo real e investimento em educação de ponta, comprovado pelo primeiro lugar no IDEB. Ali, cada decisão política ou econômica não é apenas planejada, é estratégica, mensurada e alinhada a um plano capaz de gerar resultados concretos. A diferença se revela nos números. Só em janeiro de 2026, Goiás abriu mais de 22 mil empresas, movimentando 1,1 bilhão em capital social. Enquanto outros estados sofrem para manter pequenas empresas, Goiás vê o setor privado florescer, com confiança total no ambiente legal e econômico do estado. Mas o impacto não é apenas financeiro. Essa confiança muda a mentalidade da população. Atrai profissionais qualificados e faz com que o estado se torne referência em segurança jurídica e liberdade econômica. Elementos que, na prática, produzem uma prosperidade contínua. O que chama a atenção, e quase ninguém comenta, é o contraste silencioso com o restante do país. Onde o Brasil tropeça, Goiás avança. Onde outros temem investir, aqui há confiança. Onde outros veem burocracia, o Estado constrói caminhos rápidos e efetivos. É um fenômeno que mistura planejamento estratégico, visão de longo prazo e execução disciplinada, mas que permanece fora do radar da grande mídia. E agora surge a pergunta que você não vai conseguir ignorar. Como um estado relativamente discreto conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar em meio à turbulência nacional? E o que isso significa para o futuro de todo o Brasil? Em janeiro de 2026, Goiás registrou um fenômeno que poucos esperavam. Mais de 22 mil novas empresas surgiram em apenas 30 dias, movimentando impressionantes 1,1 bilhão em capital social. Não se trata apenas de números frios. Cada CNPJ aberto é um reflexo direto de confiança, segurança jurídica e uma gestão que funciona. Enquanto isso, estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul enfrentam fechamento de empresas, fuga de investidores e instabilidade fiscal, contrastes que saltam aos olhos de qualquer analista atento. A pergunta que não quer calar é: como Goiás consegue prosperar onde outros naufragam?
A resposta, e aqui está o segredo que poucos comentam, está na implementação prática de políticas públicas, combinando liberdade econômica real, planejamento estratégico e estabilidade política. Cada decisão é medida, cada incentivo direcionado e cada obstáculo burocrático minimizado, criando um ambiente onde empresas não apenas sobrevivem, mas crescem rápido. Este não é um crescimento casual. É o resultado de anos de estratégia silenciosa, onde números e políticas se alinham para produzir resultados concretos. Mais do que prosperidade financeira, essa onda de empreendedorismo gera impactos sociais e estruturais. A população percebe, ainda que discretamente, que Goiás se tornou um polo de oportunidades, atraindo talentos, mantendo empregos e oferecendo segurança jurídica que inspira confiança até em investidores nacionais e estrangeiros. O Estado prova, na prática, que um modelo funcional dentro do Brasil contemporâneo é possível. E a reflexão que fica, e que você precisa acompanhar até o final deste vídeo, é a seguinte: se Goiás consegue gerar essa força silenciosa enquanto o resto do país trava, qual seria o efeito se outros estados começassem a adotar esse modelo? Você está prestes a descobrir detalhes que vão mudar a forma como você enxerga o Brasil e seu potencial econômico. Enquanto o Brasil inteiro debate crises e tenta conter a burocracia, Goiás parece operar em outra dimensão. A liberdade econômica aqui não é apenas um conceito. Ela atrai investimentos, fortalece empresas e redefine o padrão de competitividade regional. Enquanto estados tradicionais sofrem com incertezas, fechamento de negócios e fuga de talentos, Goiás mantém crescimento consistente e planejamento estratégico que poucos percebem. Mas o que realmente distingue esse modelo é como cada ação é medida, calculada e aplicada com precisão, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento que impacta emprego, educação e inovação simultaneamente. Se olharmos para os números, o contraste é impressionante. Goiás lidera no ranking de potencial de mercado, no crescimento de pequenas e médias empresas e na geração de empregos formais, resultados que não aparecem nas manchetes nacionais, mas que mudam a vida de milhares de pessoas diariamente. Enquanto alguns estados discutem medidas superficiais, Goiás implementa políticas silenciosas de incentivo e monitoramento contínuo do setor privado. É uma estratégia que funciona de forma quase invisível, mas extremamente eficaz, mostrando que prosperidade sustentável não é questão de sorte, mas de gestão inteligente. Nos bastidores, essas decisões estratégicas incluem educação como base para a inovação, planejamento urbano e fiscal rigoroso e programas de incentivo que reduzem riscos para empresários. O Estado cria um ecossistema que combina segurança jurídica, liberdade econômica real e eficiência administrativa. Aqui, o verdadeiro protagonista não é um político ou uma figura pública. É o modelo de gestão que desafia o pacto federativo e prova que outro caminho é possível dentro do Brasil contemporâneo. Cada decisão, cada incentivo, cada política é parte de um jogo maior, que poucos conseguem enxergar de fora. E a reflexão que permanece, provocando você a continuar assistindo, é esta: se Goiás consegue prosperar tão bem silenciosamente enquanto o resto do país tropeça, até onde essa estratégia pode ir e o que outros estados farão para tentar alcançar o mesmo sucesso? A grande revelação que poucos comentam é esta: Goiás não depende de sorte, mídia favorável ou destaque nacional para prosperar. O Estado construiu um ecossistema autossustentável, capaz de gerar crescimento econômico, inovação e geração de empregos, mesmo quando a maior parte do país trava em burocracia, crises fiscais e insegurança jurídica.
cada número, cada política pública e cada incentivo aplicado nos últimos anos demonstra que a combinação de gestão inteligente, liberdade econômica real e segurança jurídica não é teoria ou promessa vazia. É prática efetiva, comprovada e replicável. O efeito disso vai além da economia. Goiás inspira uma reflexão profunda sobre como outros estados poderiam atuar se adotassem estratégias semelhantes. Aqui não estamos falando de medidas temporárias ou de reformas superficiais. O modelo goiano atua como um laboratório vivo de desenvolvimento, mostrando que é possível equilibrar crescimento, estabilidade e justiça social de forma integrada. Investidores, empreendedores e profissionais começam a perceber que o Estado oferece oportunidades reais e confiáveis, enquanto outros lugares do país continuam atolados em obstáculos que poderiam ser contornados. O impacto dessa estratégia é duplo. Primeiro, ela estabelece um padrão de eficiência que desafia o que antes parecia imutável no Brasil. A burocracia, a lentidão e a instabilidade não são mais barreiras intransponíveis. Segundo, serve como alerta silencioso para estados que ainda não encontraram caminhos próprios para prosperar. Cada decisão tomada em Goiás, cada política implementada, age como uma lição prática de como crescimento consistente pode coexistir com estabilidade política e social. E agora fica a reflexão que vai manter você grudado até o final do vídeo. Se um estado médio do centro-oeste consegue criar essa revolução silenciosa, prosperando onde outros fracassam, o que realmente impede que o Brasil como um todo se inspire nesse modelo e transforme seu próprio caminho econômico e social? Será que estamos prestando atenção suficiente para aprender com a lição de Goiás antes que seja tarde demais? E agora, pense comigo, o que você faria se o seu estado tivesse a oportunidade de seguir o exemplo de Goiás, aplicando políticas inteligentes, liberdade econômica e segurança jurídica para gerar crescimento real? Será que estamos realmente prestando atenção nas lições silenciosas que vêm do Centro-Oeste? Ou vamos continuar perdendo oportunidades enquanto outros avançam? Eu quero saber a sua opinião agora. Compartilhe este vídeo, comente o que você faria e diga se seu estado estaria pronto para essa revolução silenciosa. Antes de encerrar, quero fazer um agradecimento especial e comentar alguns dos feedbacks incríveis que recebemos no vídeo anterior. Maria Célia, você disse apenas verdade, mas essa palavra carrega força. É o reconhecimento de que estamos trazendo informações que fazem sentido, que refletem a realidade do país. Jorge César, seu comentário sobre a situação do transporte público em Belo Horizonte é impactante. Cada detalhe que você trouxe sobre ônibus sucateados, tarifas abusivas e corrupção mostra exatamente por que precisamos discutir gestão eficiente, transparência e responsabilidade. É por isso que Goiás, no vídeo de hoje, se destaca. É um exemplo concreto de planejamento e execução que gera resultados reais, diferente de muitos lugares que enfrentam problemas sistêmicos como os que você apontou. Quero também agradecer a todos que comentaram e não foram mencionados nominalmente até o fechamento desta edição. Cada opinião, cada relato e cada observação é bem-vindo aqui no canal. Vocês ajudam a construir uma comunidade crítica, engajada e consciente. Continuem comentando, compartilhando suas experiências e lembrando sempre, conhecimento é poder e debater a realidade de perto é o que transforma o país de verdade. Fique atento, porque o próximo capítulo dessa história vai desafiar ainda mais tudo o que você pensa sobre o Brasil e pode mudar sua forma de ver oportunidades, política e desenvolvimento.